Apocalipse, capítulo 8, o versículo 1 diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, porque tu és o Deus que fala, tu és o Deus que responde, tu és o Deus que escuta a nossa oração, o nosso clamor. Assim fala a tua igreja, fala, Senhor, ó Deus, aos nossos corações, toca no teu servo, ó Deus, toca no meu coração, na minha boca, Senhor, que cada palavra que sair venha do teu coração, que eu diminua, que o Senhor cresça. Ó Deus, perdoa os meus pecados, minhas falhas, eu declaro a minha total dependência de Ti. Senhor, debaixo do Teu chamado, que eu suba aqui esse altar para entregar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, repreende todo o mal, toda seta do diabo. Possamos abrir os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Que seja, ó Deus, um terreno fértil, que ela caia, para que possamos ouvir, guardar e praticar a Tua palavra. Assim oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estamos no livro de Apocalipse, o capítulo 8. Estamos dentro do contexto dos selos, dos 7 selos. E quando o Cordeiro ele vai abrir, ele vai quebrar, ele quebra o 7º selo, ocorre silêncio no céu durante meia hora. E para que nós possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite, primeiro eu quero falar o que nós louvamos aqui, sobre o Cordeiro. Quem poderia abrir esses 7 selos? Quem foi digno de abrir esses 7 selos? Nós não vamos entrar dentro do contexto apocalíptico, dentro dos detalhes, né, sobre a parte do Apocalipse, mas nós vamos falar sobre o Cordeiro que abre, que é digno de abrir esses selos. E quando nós olhamos, né, e vemos isso na Bíblia, né, nós vemos em várias passagens, por exemplo, João Batista, ele declara lá em João capítulo 1, versículo 29, ele batizava, o que ele declara? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos passagens na Bíblia, por exemplo, profeta Isaías, capítulo 53, Isaías, né, ele vai declarar que ele foi levado como cordeiro ao matadouro, como ovelha muda. Jesus é o Cordeiro de Deus, louvamos nessa noite. E quando nós voltamos, por exemplo, aqui Apocalipse, capítulo 5, João, ele na ilha de Patmos, ele escrevendo, recebendo do Senhor as revelações das coisas que viriam, que iriam acontecer. No capítulo 5, após, né, as cartas às igrejas, após ver ali, né, os candelabros, enfim, e no capítulo 5 ele começa dizendo, versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João, ele está tendo essas visões. Então ele olha, ele tem a visão do trono de Deus, e aqui nesse momento ele vê na mão direita daquele que está sentado no alto e sublime trono. Isaías também viu o trono.
E aqui João ele vê um livro na forma de rolo, escrito por dentro e por fora, porém ele tinha 7 selos. E saber o que estava ali, ninguém. Quando ele olha, ninguém, ele chora, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Só que um dos anciãos disse para ele: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então ele diz: não chore. O leão da tribo de Judá, Apocalipse capítulo 5, versículo 5, venceu para abrir, para poder romper esses 7 selos e sabermos as coisas que estariam acontecendo. E aqui, a partir do capítulo 6, nós vemos que ele começa a abrir os selos: primeiro selo, segundo selo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e chegamos no 7º selo, que foi a leitura inicial que nós fazemos. Nós vemos aqui, por exemplo, no capítulo 5, a canção do Apocalipse, que nós louvamos, pegando trechos de Apocalipse, aqui mesmo no capítulo 5, diz o versículo 12: proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Versículo 13 no final: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Se você voltar ao capítulo 4, ali o versículo em diante, versículo 8, versículo 11, a visão do trono de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, digno, venceu, está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, e glória e o domínio. Então ele foi digno de abrir esse livro, de rasgar esses selos. Só que agora estamos no último selo. Após abrir todos os selos, após ter ali a visão dos glorificados, enfim, ele diz que quando ele abre o 7º selo, ocorre silêncio no céu. Ocorre meia hora, quase meia hora de silêncio. E muitas vezes nós trazemos o contexto de Apocalipse também aos nossos dias atuais. O Cordeiro, ele quebra o selo, tem o silêncio por quase meia hora. Quantas vezes acontece assim conosco? Você dirige as suas orações, você clama, você está em um momento que está ocorrendo silêncio. Momento do silêncio. Estamos em um momento que no céu, o céu não é lugar de silêncio, é lugar de louvor, os anjos adoram, é lugar de... ocorre meia hora de silêncio. E eu pergunto aqui nessa noite: quanto tempo estamos em silêncio? O que tem silenciado nossos lábios? Ah, pastor, mas eu falo muito. Ah, pastor, mas eu não estou... Nossa vida de oração, o que tem silenciado a sua oração? Seu louvor. Ah, mas eu canto. Não estamos falando de cantar, estamos falando de um louvor verdadeiro, aquele cântico nos lábios. O que tem silenciado você, soldado de Cristo, diante de uma afronta, diante de uma dificuldade? Você fica sem coragem para falar, para dizer, olha, fazer, por exemplo, como Davi, enquanto todos em um exército de Israel, até mesmo o rei, ficaram em silêncio para enfrentar Golias. Teve um que não ficou em silêncio e falou e gritou: você, para aquele incircunciso filisteu, você pode vir a mim com espada, com lança, com escudo, mas ele fala: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não permita o silêncio. É diferente de estar em um momento de luto, de tristeza, temos que respeitar, ser sincero com os nossos limites. Estamos falando das coisas espirituais, que não podem ficar em silêncio. Servo de Deus não fica em silêncio.
Por isso que aqui nós vemos, olha, quando o cordeiro quebra o 7º selo, que depois viriam as trombetas, 7 trombetas, meia hora, quase meia hora de silêncio no céu. E quantas vezes vem uma notícia, quantas vezes vem uma circunstância, vem uma situação, e às vezes até o silêncio é rompido com choro, é rompido com a lágrima, com um pranto. Mas lembra que o silêncio não vai permanecer, não vai ficar. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Cordeiro, que tem autoridade para quebrar esses 7 selos, para abrir esses 7 selos. Você serve ao Deus Todo-Poderoso. E ainda que você esteja em silêncio, você vai quebrar esse silêncio. Não sei qual área da sua vida você não esteja conseguindo falar, você esteja sem forças para quebrar esse silêncio. Talvez em casa, talvez no trabalho, pressão, e você não tem força. Talvez você não tenha o dom de falar, tem medo. Amado irmão, que tem feito a gente ficar e perder a força, o ânimo de falar. Proclame: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não permita que as circunstâncias, as adversidades abalem a sua fé. Quantos que outrora estavam aqui não eu digo Nova Vida Usina, mas no Evangelho, na presença de Deus, e veio a adversidade, veio o convite, e hoje estão em silêncio. Não fisicamente, não no volume da voz, mas não estão mais louvando, não estão mais lendo, pregando a palavra, não estão mais orando, e têm dado voz ao mundo, têm dado voz ao diabo. Meia hora, quase meia hora de silêncio. É interessante que ele descreve o tempo, não tinha o relógio com a precisão que nós temos de segundos, milissegundos, enfim, mas ele olha, quase meia hora de silêncio nos céus. E trago aqui nessa noite essa reflexão: há quanto tempo você não consegue louvar como você gostaria? Há quanto tempo você não consegue pregar como gostaria? Há quanto tempo você não consegue orar, falar eu te amo, liberar o perdão, o silêncio do perdão? Quantas vezes você até pensa, quase chega, mas não cede, não abre o coração, e vamos dando espaço ao silêncio. É claro que aqui o contexto é outro, do livro do Apocalipse. Como eu disse, não vamos entrar nos detalhes, mas estamos aplicando a nossa realidade hoje. Que o silêncio é porque, como eu disse, viriam as trombetas. O Cordeiro digno estava abrindo os selos. E nós? Será que vamos permitir? Quem quer que nós fiquemos calados, em silêncio, é o diabo. Você está aqui é porque você louva a Deus, você glorifica a Deus. Nada vai calar a tua voz. Estamos falando de coisas físicas, voz, da parte sonora, não é nada disso. Estamos falando lá no coração. O mudo pode louvar a Deus, o cego pode louvar a Deus, o surdo pode, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Quando não há mais o fôlego de vida, aí fazemos o que diz o Salmo 146, aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, enquanto eu viver louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Meia hora, quase meia hora. Talvez você esteja 1 ano, talvez você esteja 2 anos, talvez você esteja 12 anos. Temos exemplos na Bíblia, mulher do fluxo de sangue, aquele paralítico lá em Betesda, 40 anos. Quanto tempo você tem ficado prostrado ao silêncio? Em casa, está engolindo talvez aquela situação no lar, o marido, o filho, não sei, no trabalho, aquela perda, não sei, a porta que não se abre, você tenta, você não passa, você trabalha, você projeta e não consegue.
Nessa noite você vai romper o silêncio no poder que há no nome de Jesus. Pode ir glorificando, pode ir exaltando. Servo de Deus não pode ficar no silêncio. Como eu disse, uma coisa é você estar passando, né, pela dificuldade, pelo luto, mas uma hora, quando você está na bonança, quando você vai dar glorificando. Se está na dificuldade, se está ali, é para clamar, é para, como fazer, nós louvamos e clamamos o nome de Jesus, não é para ficar em silêncio. Quase meia hora, houve silêncio no céu, porque Jesus, o Cordeiro, abriu o 7º selo. Só que a história muda. Nosso Deus é o Deus que muda histórias. Diz o versículo 2: então eu vi 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Aqui agora ele começa a descrever, a falar dos anjos. Não apenas de ser aberto o 7º selo, não apenas de ter aquele silêncio no céu, aquela milícia, milhares e milhares de anjos, todo mundo em silêncio. Mas agora ele fala, 7 anjos em pé, diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Deus, quando dá uma palavra, Ele vai e Ele envia o anjo para agir, para trabalhar, para guerrear a nossa causa, para guardar. Só que aqui 7 anjos com 7 trombetas, veio outro anjo, versículo 3, e ficou em pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Anjos são, né, seres, né, incríveis. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, ministradores, né, as ordens de Deus, para guerrear, para adorar. Quando Jesus, né, o primogênito, é introduzido no mundo, toda aquela milícia, né, deu ordem aos anjos, está lá em Hebreus, deu ordem aos anjos que todos os anjos o adorem. Adoração no trono de Deus. Quando, por exemplo, lemos lá em Isaías capítulo 6, que ele tem a visão do trono de Deus, os serafins cobrindo, né, o rosto com as asas, eles tinham 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, por causa da santidade de Deus. É santo, 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 né? O termo, né, não tinha como escrever, é santíssimo, né? O hebraico não permitia, então eles repetiam, né, para colocar ali a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. E aqui nós vemos 7 anjos, cada um com uma trombeta, e vem outro anjo e coloca-se de pé junto ao altar com o incensário de ouro, junto com as orações dos santos. Nós, santos, aqueles como eram chamados cristãos, aqueles que são separados, aqueles que buscam a santidade. Sede santos porque eu sou santo, como está escrito. Sem santificação ninguém verá a Deus. Ele pega as orações com muito incenso, né, para oferecer ali as orações sobre o altar de ouro que está diante do trono. Sabe o que está acontecendo aqui? Ainda estava o silêncio. Após meia hora, quase meia hora, só que os anjos não ficaram parados. A história não vai continuar assim. Começa da mão do anjo, versículo 4, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. A nossa oração chega ao trono. A nossa oração vai chegar a Deus. Jesus nos ensina isso, a Bíblia nos ensina isso. Deus respondendo às orações. Será que estamos em silêncio na vida de oração? Será que estamos em silêncio na vida de adoração, na fidelidade, no testemunho, e por aí vai? Será que só ficamos, né, motivados em alguns momentos, em alguns você escolhe, não, isso aqui eu não quero.
Vem para o culto de oração, vem para o estudo da palavra, vem. Pregue, fale, esteja motivado, não fique em silêncio na vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela tem que estar buscando ser completa. Conhecimento bíblico, vida de oração, vida de renúncia. Não adianta querer, né? Olha, nisso aqui eu sou aceso, nisso aqui eu não quero. Tem que se dar por completo, tem que se entregar por completo e ter vida de oração. Olha que coisa linda. Jesus, ele vai, pega aquele livro, começa a abrir os selos, no 7º selo vem o silêncio, e às vezes não entendemos o silêncio. Você quer uma resposta, você quer uma direção, e às vezes você ora, você clama, e às vezes Deus responde e a gente não entende. A gente quer permanecer na dúvida. Às vezes, né, estamos ali no momento e você acha que o silêncio, Deus não está trabalhando. Que nós falamos primeiro do nosso silêncio. E alguns acham que Deus não responder na hora que quer, no momento que quer, na maneira que quer, porque Deus está em silêncio e Deus não está trabalhando. Pelo contrário, Deus, ele vai agir na hora certa, no momento certo, na hora certa. O anjo está levando, meu amado irmão, a sua oração ao trono. A mão do anjo subiu à presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Não tenha uma vida de oração silenciosa. É claro, oramos também, não estamos falando, como eu disse, de volume. Você ora em pensamento, você ora com o coração, você ora com a alma, mas também você ora, né, na igreja, com os irmãos, e põe as mãos, enfim. Estamos falando de estar parado, de estar infrutífero, de estar ineficaz, de não estar frutificando. Jesus fala, não está frutificando, eu corto, lança ao fogo. Cuidado. Por isso que ele diz aqui, a oração chega ao trono. Então, quando você está passando por esse momento de dificuldade, as coisas estão tentando te silenciar, as adversidades, os problemas da vida, né, o corre-corre, o dia a dia, né, os rumores, as notícias ruins, estão tentando silenciar você. Comece a clamar, comece a louvar, porque a sua oração chega ao trono, o anjo está levando e Deus começa a dar ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guarde, para que livre, para que venha suprir. E o que acontece? Versículo 5: Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Posso ouvir um glória a Deus bem alto, meu amado irmão? Aquele estado de silêncio, depois que o anjo pega, leva ali o incensário, leva com as orações dos santos, o anjo pega, depois de colocar no trono, depois de entregar a Deus, o silêncio é quebrado, é lançado à terra, é a resposta de Deus. Olha que coisa, né, linda. O anjo pega o incensário, bota fogo, enche com fogo do altar. O mesmo fogo do altar, por exemplo, que Isaías, lá no capítulo 6, o anjo vai, pega, né, com uma tenaz, brasa viva do altar, toca na boca de Isaías. A sua iniquidade é queimada, o seu pecado é perdoado. Isaías, né, nos dá uma linda lição. Deus pergunta: quem enviarei? A Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas sou, né, pecador, habito num povo de impuros lábios, tenho iniquidade, tenho pecado. Aí Deus fala: anjo, vai lá. O anjo pega, toca com brasa viva. Aí o teu pecado é perdoado, a tua iniquidade é tirada. Então Deus pega do altar o fogo, né? Pega aqui o anjo, pega o anjo ali, o anjo pega do incensário, enche do fogo do altar e devolve e atira à terra.
Ou seja, a sua oração chega ao trono, e depois que é atirado, novamente é devolvido com a resposta, com a direção. O silêncio é quebrado, o silêncio não fica mais. Tem trovão, tem vozes, tem relâmpago, tem terremoto. Sabe o que é isso? É Deus fazendo infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa, infinitamente mais do que aquilo que você pode sequer imaginar. Esse é o Deus que nós servimos. Teve um momento de silêncio, o respeito, o temor, a aprovação, trazendo para os nossos dias. Mas continue orando, continue clamando. Você não pode ficar em silêncio, tem que continuar orando, continuar clamando, continuar agradecendo, continuar adorando. Aí no momento certo, na hora certa, o anjo vai levar a oração. Ou, né, de outra maneira, né, Deus ouvindo direto, não sei, né, Deus conhece tudo. Estamos trazendo isso, né, de acordo com o Apocalipse capítulo 8, para esse contexto. Mas o que importa é que a sua oração chegue ao trono, e na hora certa, quando lhe aprouver, no momento certo, na hora certa, Ele dará uma palavra, quer seja enviando o anjo, quer seja, né, enviando ali os corvos para alimentar, como foi Elias. Da maneira que lhe aprouver. O que eu sei é que o silêncio não vai continuar, o silêncio vai ser quebrado, vai ter trovão, vai ter voz, vai ter relâmpago, vai ter terremoto, e você vai começar a se preparar para aquilo que Deus há de fazer na sua vida. Mas tem que ter oração. Quantos poderiam receber a bênção, mas deixaram de orar e não chegou lá? Não ora, não clama, não agradece. O quadro muda, a situação muda, a história muda. O anjo pega o incensário, enche com fogo, e do altar ele atira a terra. Deus, ele vai responder conforme for a vontade dele. Mas em nome de Jesus, não deixe de orar, não deixe de clamar, não permita o silêncio na sua vida. É claro, somos falhos, somos fracos. Quantas vezes ficamos em silêncio? Por causa de uma perda, por causa de um problema, por causa de uma enfermidade, por causa de uma porta que não se abre. Quantas vezes ficamos? Porque somos fracos, somos falhos. Quantas vezes chegamos no nosso limite? Mas não é o silêncio da oração que pode ficar. Não é o silêncio da oração que tem que permanecer. Você chora, você quebranta, você, né, cai em lágrimas. Mas uma hora, quando você ora, a sua oração chega ao trono, e se você está semeando com lágrimas, você vai colher com alegria. Se você está semeando com silêncio, você vai colher com trovões, vozes, relâmpagos, terremoto, o sobrenatural de Deus a teu favor. Olha quantas coisas Deus já fez. E se prepara, que Ele ainda tem grandes coisas e ocultas que ainda não sabemos, porém é para aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei. É o que acontece aqui. Você clama, você ora, a sua oração chega a Deus e Ele responde. Vai ser lançado à terra. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda nem sabe. Quem imaginaria do silêncio, aquele momento, aquele quadro de silêncio, quase meia hora, e após as orações chegarem a ser lançada à terra, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Deus, ele age através de todas essas circunstâncias. Vemos isso na Bíblia. Por exemplo, lá quando nós olhamos a história de Israel, Deus indo até o monte, o monte fumegando, tendo trovão, tendo relâmpagos, tendo terremoto, para juízo, para milagres, vozes. Deus usa tudo isso.
O que eu sei é que o nosso Deus é o Deus que quebra silêncio, o nosso Deus é o Deus que responde oração. Ainda que você esteja hoje talvez quase pensando em desistir, desanimado, não permita o silêncio. Não ache que o céu está em silêncio. Mas está demorando. Quantas pessoas já pensaram assim? Deus está em silêncio. Tem um louvor que fala, né? Se está em silêncio, porque está trabalhando, porque é na hora dele, no momento dele. É o nosso silêncio, não o dele, não o do Senhor. Ele é o Senhor. É porque nós somos imediatistas, a gente ora, a gente quer a resposta rápida, a gente não quer essa meia hora, essa quase meia hora, ninguém quer. Que às vezes pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser, não sei, cada um com a sua realidade. Mas o que eu sei é que se você continuar a sua vida de oração, a história vai mudar. O Cordeiro, digno de abrir esse livro, de abrir esses 7 selos, ele abre. Então lembra que no 7º selo teve silêncio. Aprenda a respeitar, a aguardar o tempo de Deus. Muitas vezes não sabemos se será quase meia hora, 1 minuto, 10 dias, 10 anos, não sabemos. O que nós temos a certeza é que na nossa vida, a nossa oração chega ao trono, nosso louvor chega ao trono. Deus conhece o Maurício, Deus conhece o Bruno, Deus conhece a Débora, Deus conhece a Eugênia, Deus conhece a cada um de nós. A nossa realidade, o coração, o íntimo, Deus conhece. Ele sabe o nosso limite, sabe quando estamos perdendo o fôlego, perdendo a força, querendo ficar calado. Mas nessa noite Ele te trouxe aqui para te encher, para te fortalecer, para encher com fogo, com o Espírito Santo, porque você não vai ficar em silêncio, você vai pregar, você vai orar, você vai clamar, você vai bendizer o nome do Senhor e não vai ficar em silêncio. Lembra, tem que orar. Deus vai colocar fogo e a história vai mudar. Como? Não sei. O que Deus vai fazer? Não sei. Algumas eu sei, mas o que eu sei é que Deus ele vai agir, trovões, vozes, relâmpagos, terremoto, vai mudar esse quadro de silêncio. Aquilo que Deus há de fazer na tua vida vai impactar a muitos. Será algo visível, será algo audível, será visto novamente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18, vereis outra vez, é visível, porque você ora. Aquele que serve a Deus, ora. Aquele que serve a Deus, vem à igreja, ama, sente alegria em vir à igreja. Aquele que ama a Deus, tem bênçãos, muitas bênçãos, bíblicas, para aqueles que amam a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, você serve, você busca, você lê a Bíblia, você vem à igreja, você ama estar em comunhão com seus irmãos, é bíblico? Como é bom que os irmãos vivam em união. Em casa, dentro de uma bolha, isso não é bom. Fugir das coisas, ficar em silêncio não é bom. Trovões, vozes, relâmpagos, terremoto, coisas que se veem, coisas que se escutam. E é o que Deus há de fazer por você, pela sua casa, porque você ora, da mão do anjo subiu a presença de Deus, as orações, a sua oração chega ao trono, o silêncio será quebrado porque você ora, porque você busca, porque você se humilha na presença de Deus. Porque até hoje você permanece, você não desviou, você não tirou a mão do arado, até hoje você mantém fiel ao Senhor. Meu desejo nessa noite, nessa palavra tão
curta, simples, mas objetiva. É lembrar que muitas vezes o silêncio quer tomar conta de nós. Às vezes você percebe alguém querendo ficar em silêncio, começa a se isolar. Aí você até pergunta: está tudo bem? Acontece. Que você seja coluna, que você seja canal, para você falar: olha, tu não vai ficar em silêncio não, vem comigo, vem orar, vem clamar, vem louvar. Fica nesse estado de silêncio não, nesse estado de... Claro, cada situação é uma situação. Tem momentos que a pessoa precisa respeitar, por exemplo, um luto, enfim. Estamos falando da vida espiritual. Tem momento que a pessoa precisa do silêncio para estudar. Não, estamos falando de coisas espirituais. Que você seja esse vaso, essa coluna, que não fique em silêncio, que tem vida de oração ativa, vida de adoração ativa, vida de pregação da palavra de Deus ativa. Pode ficar em silêncio não. Voz que ora, boca que ora, coração, alma que ora. E aí você verá o que Deus há de fazer na tua vida, como nós louvamos aqui: vozes, trovões, relâmpagos, terremoto. É o que Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai estar agindo, enviando o anjo com a tua resposta. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Era um momento de silêncio. Se você está passando um momento de silêncio, talvez a luta, o desespero, a aflição, você ora e acha que, meu amado irmão, Deus não está em silêncio. Deus não está surdo para que não venha ouvir a nossa oração. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar. O ouvido dele não está surdo. Se você ora, se você clama, Deus vai ouvir. Pastor, eu estou há tanto tempo nessa situação. Pastor, eu estou quase cedendo. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: não vai ficar em silêncio. Seus lábios são lábios para louvar a Ele, suas mãos são mãos para louvar a Ele, para servir a Ele, seu coração é para abrir, ser casa dEle. Sua mente não é para ficar sendo cheia de coisas desse mundo, mas ser cheia das coisas de Deus, como Ele fala na sua palavra. É uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal. Não tire de você o que Deus colocou de precioso. É falar, é proclamar, não dar espaço ao silêncio. Coloque a mão no seu coração. Mas nós vamos orar. Não permita que o silêncio venha reinar. Seja homem de oração, mulher de oração. E quantos motivos temos para orar, interceder, orar um pelos outros, orar pela igreja, orar pela sua família. É verdade que às vezes as coisas não vêm, não acontecem na hora que esperamos, na hora que pedimos, mas Deus é soberano. Às vezes você ora, Senhor, e não aguento mais, muda essa história, e parece que essa meia hora de silêncio não vai acabar nunca. Meu amado irmão, a tua oração está chegando ao trono. A tua oração está chegando ao trono. É não desistir, não desanimar, não se prostrar. Vai ter resposta. Aonde todo mundo está falando, zombando, escarnecendo da sua fé, vai ter resposta. Resposta de Deus. Resposta do Senhor. É terremoto, é trovão, é luzes, relâmpago. É a voz de Deus te guiando, é a voz de Deus te direcionando. Tudo porque o Cordeiro foi digno de abrir esse livro.
de quebrar esses selos. Nós vamos orar. Senhor, é no nome de Jesus que elevamos a nossa oração. Ó Deus, perdoa muitas vezes o nosso silêncio. O momento que deveríamos orar e não oramos. O momento que deveríamos, Senhor, pregar e não pregamos. O momento que deveríamos falar, vamos à tua casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à tua casa, e não vamos, e não falamos, e não convidamos. Perdoa, Senhor. Ó Deus, esses momentos de silêncio, que muitas vezes deveríamos estar louvando, ó Deus, mas Tu és o Deus que escuta a nossa oração, e aqui estamos orando. Ó Deus, quantas vezes ficamos prostrados ao silêncio, porque olhamos para as nossas limitações e vemos que não podemos mudar essa situação, mas Senhor, Tu podes mudar. Nada pode, Senhor, te conter, que Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és o Senhor. E quando a nossa oração chega ao Teu trono, na hora certa, no momento certo, vai ter, ó Deus, a Tua resposta, a Tua direção. Vozes, relâmpagos, trovões, terremotos, é o Teu agir, ó Deus, Teu mover, surpreendendo. E o silêncio será quebrado com alegria, com júbilo, com testemunhos daquilo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas. Assim, ó Deus, vai agindo. Oh, age, Senhor, porque Tu és o Deus que ouve a oração. Já oramos aqui, Senhor. Essas orações, por esses pedidos, pelos impossíveis, já foram colocados ao trono. E assim nós cremos que no momento certo, na hora certa, ó Deus, estaremos vendo o Teu agir, o Teu mover. Estaremos ouvindo o Teu agir e o Teu mover. Vai operando, Senhor, vai operando milagre, vai multiplicando, vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Nós podemos orar, nós podemos clamar, colocar o nosso impossível, Senhor, no Teu altar, no Teu trono. E assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos. E nessa noite, Senhor, rogamos a Ti a Tua força, o Teu fortalecimento, para que possamos romper esse silêncio, Senhor, que tem aprisionado, ó Deus, esse silêncio que tem tentado tomar conta do coração, da mente. Senhor, vai romper, em nome de Jesus. Vidas que Te louvam vão sair por essas portas, Senhor. Homens, mulheres que oram, que louvam, que servem, que proclamam Teu nome, que fazem menção do nome do Senhor, que se chamam pelo nome do Senhor, que pregam a Tua palavra, que rompem o silêncio diante da afronta, aonde ninguém tem coragem para falar. Eis-me aqui. Nessa noite está saindo homens, mulheres, soldados valentes, com disposição para falar, romper o silêncio e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor.